Vamos falar sobre a agenda do presidente Lula, ele que já deixou Dubai, participou da COP28, mas antes de embarcar para a Alemanha, ele concedeu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista, ele reagiu a uma declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. Vamos saber então o que disse o presidente com o Américo Martins. Está por lá trazendo as informações para a gente e as declarações de Lula sobre esse e outros assuntos. Américo, bom dia para você. Olá, bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CNN neste domingo. Carol, o presidente reagiu de uma maneira forte às declarações que também foram fortes do presidente da França, Emmanuel Macron. O Macron deu uma entrevista coletiva a ele ontem, encerrando a participação da França, ou participação do presidente francês aqui na COP28, e naquela ocasião, respondendo a uma pergunta de uma colega repórter brasileira, ele disse que era contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ele usou ali uma tática de dizer que esse acordo era um acordo antigo, que vinha sendo negociado há 20 anos e que depois a União Europeia e o Mercosul tentaram mudar esse acordo para que ele pudesse abrigar ali alguns aspectos da legislação ambiental. Mas ele disse que acordos podem ser muito mais modernos e que ele era contra esse acordo, apesar de dizer que o presidente Lula era um visionário, uma pessoa de muita coragem, e elogiar a gestão ambiental do governo brasileiro nessa gestão, a terceira gestão do presidente Lula. Apesar disso, ele disse que era contra. O presidente Lula, obviamente, foi perguntado sobre isso hoje, nessa entrevista que ele concedeu aqui em Dubai, encerrando a participação dele na COP, e ele foi bastante duro. Ele disse basicamente que os franceses são protecionistas, era o país que mais criou dificuldades historicamente para a conclusão desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Ele disse que chegou a se reunir ontem com o presidente Macron, isso é uma outra curiosidade dessa história. Os dois se reuniram, pouco tempo depois o presidente Macron disse claramente, abertamente, que ele pessoalmente era contra, ele e o seu governo eram contra o acordo. Aí o presidente disse que na conversa com Macron ele tentou apelar ao coração do líder francês. Ele disse: Macron, você deveria voltar para a França, pensar no Mercosul, os países mais pobres do Mercosul e os países pequenos que fazem parte desse bloco, para você levar em consideração isso e apoiar o fechamento desse acordo. Aí o presidente disse que o presidente Macron não teve nem tempo de fazer isso, porque logo depois do encontro já estava dizendo que era contra esse acordo. Agora o presidente disse o seguinte, basicamente ele admitiu seriamente pela primeira vez a possibilidade de um acordo não ser fechado. Paciência se não for fechado, mas também deixou claro que a culpa passa a ser, portanto, especificamente dos franceses e dos europeus. O presidente também reclamou que a Europa quer fazer um acordo apenas para ganhar, sem fazer nenhum tipo de concessão. Só para lembrar, Carol, muito rapidamente, os dois pontos que estavam pegando nesse acordo, que de fato vem sendo negociado há mais de 20 anos, é o acordo, é a questão do meio ambiente e a questão das compras governamentais. As compras governamentais, o Brasil não quer abrir mão porque o Brasil quer estimular a indústria brasileira e, portanto, não quer abrir aí licitações dos governos federal, municipal, estadual para a competição de empresas europeias. Quer dar uma proteção à indústria nacional. E a questão ambiental, houve progresso. O Brasil vem diminuindo o desmatamento, vem adotando uma nova política ambiental que chegou a ser elogiada pelo presidente Macron, mas não conseguiram chegar num acordo. O presidente Lula, mais uma vez, disse: o que os franceses querem é proteger os seus pequenos agricultores. É simples assim. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente disse, lembrando que ele deixou claro que a culpa aí por não ter um eventual acordo, caso isso de fato seja confirmado, passa a ser absolutamente dos europeus. Vamos ouvir o que o presidente Lula disse. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. E nós queremos ser tratados apenas com respeito de países independentes, que temos coisas para vender, e as coisas que nós temos para vender têm preço. Se não der acordo, pelo menos vai ficar patenteado de quem é a culpa de não ter acordo. Agora, o que a gente não vai fazer é um acordo para tomar prejuízo.